Pior terremoto de que se tem registro no Japão. A bomba atômica. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Místicos de todo tipo fazem previsões sobre o fim do mundo. No ano 66 d.C., os judeus essênicos batalharam contra os romanos em uma guerra que durou até o ano 70. Este é não somente um dos primeiros registros de guerra de que se tem notícia, como também um momento da história em que grupos de pessoas pensaram estar próximos do fim do mundo. No início dos anos 2000, um missionário gerou repercussão nacional ao afirmar que Jesus Cristo voltaria entre o Natal e o Ano Novo de 1999. Em 2012, muitas pessoas ficaram espantadas e até maravilhadas com a ideia da destruição do mundo por um asteroide, segundo a suposta previsão do calendário maia. Teorias, religiões, ceticismo, ciência. Muitos são os argumentos para a pergunta que ninguém sabe responder. E você, quando acha que será o fim do mundo? Meu nome é Geraldo Saviani da Silva. E eu estou no movimento espírita desde o ano de 77, mais ou menos, sabe? Então são uns 40 e tantos anos aí, né? Deve dar uns 43 anos, 44 anos de movimento espírita. Eu não venho de uma família de berço, né, de lar cristão, né? Ou assim, analisando, não como cristão praticante. Na casa da minha mãe, numa varanda, a gente teve, né, uma reunião de jovens lá e o pessoal falou do evangelho, né? Aí uma missionária pegou e se dirigiu para mim e falou que me via, né, como pastor. Aí o tempo passou, me batizei, né? Aí eu comecei a estudar teologia, comecei a ser líder de jovens, líder de Ministério de Escola Bíblica Dominical. Então, a trajetória do chamado, né, como que eu entrei nesse universo teológico protestante, foi dessa forma. Meu nome é Sandro Dias Pinto Vitente, eu sou cosmólogo, eu me formei na Universidade de Brasília, onde também fiz mestrado. Fiz depois, posteriormente, meu doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro. E depois disso, fiz uma série de pós-doutorados. Fiz pós-doutorado no Rio de Janeiro mesmo, fiz um pós-doutorado na França, fiz um pós-doutorado na Bélgica. E finalmente voltei para o Brasil para trabalhar aqui na Universidade Estadual de Londrina. O meu nome é Isabel Cristina Marçom. Quando eu me apresento, as pessoas estranham um pouco, porque o meu currículo profissional é todo um currículo com literatura. Eu tenho mestrado federal em letras e as pessoas me reconhecem no trabalho como ambientalista, porque eu começo como ambientalista muito pequena e como voluntária na minha comunidade. Salomão diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem sem que esse o possa perceber. Então, todo ser humano, independente da sua crença ou religião, dentro de si, ele antevê, né, aquilo que vai acontecer. Ou seja, qualquer etnia, qualquer língua, qualquer classe social das pessoas, as pessoas vão comentar com você e vão mencionar sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo. Agora vamos pegar na visão nossa protestante, né, que se origina, né, com os judeus, é claro. O que acontece? Daniel, quando os judeus são transportados, né, da Palestina, ali de Jerusalém para a Babilônia, ele tem algumas experiências com Deus. E numa dessas experiências, Deus revela para ele o plano da história humana e o fim da história humana, né? A história humana, como nós comumente conhecemos e vemos aí nos dias de hoje, ela mostra que o mundo está caminhando para chegar num cataclisma mundial. Então, quando Daniel está ali na Babilônia e ele tem a visão, Deus mostra para ele 4 impérios, 4 reinos que iriam reinar sobre a Terra, né? Ele começa mencionando, né, através da cabeça de ouro, que era o reino de Nabucodonosor, que foi um reino muito forte, um reino que se estendeu. Depois ele fala do busto, que era um reino forte também, que não ia durar muito, mas ia ser um reinado grande, que era o reinado de Alexandre o Grande. Foi quando a Grécia, né, teve seu maior apogeu. Depois do Império Grego vem o Império Medo-Persa, que a Grécia ela entra em declínio, né, e aí entra o Império Medo-Persa.
no qual nós temos Ciro o Grande, que restitui os judeus na Palestina novamente. Ao término desse Império Medo-Persa, se levanta um outro império que era forte, o Império de Ferro, que é o Império Romano. Segundo a profecia de Daniel, no último tempo, que é o tempo no qual Deus vai voltar a conversar e a tratar profeticamente com os judeus, a ideia é que esse império que se levantará agora no tempo do fim, se levante na Europa. O homem, por ser um ser caído através do pecado, assim como nós cristãos protestantes acreditamos, o homem ele é incapacitado de governar na direção de equidade de Deus, ou seja, na justiça de Deus. Quando todos esses impérios forem colocados debaixo dos pés de Jesus, Jesus Cristo, ele vai instituir o seu reinado milenar, que é assim que a gente acredita, aonde ele vai nos mostrar como que é um governo justo, de equidade, não é? De pureza, de justiça. Então, Daniel, quando tem aquela visão lá, ele vê toda essa história que ia chegar e culminar com esse fim que eu acredito que nós estamos chegando. Nós investimos extraordinariamente na nossa aposentadoria, não é verdade? Mas eu sempre brinco com meus amigos que existe um outro tempo que as pessoas não se preocupam muito, mas ele vai acontecer, que é o pós-vida na Terra. Um dia nós vamos morrer, isso é certeza, não tem jeito de discutir. Está aí o Covid para acabar com as dúvidas das pessoas. Então, por isso eu tenho estudado esse assunto, sempre buscando essas respostas, né, para ter uma tranquilidade com relação a esse assunto. Ele é uma questão, assim, muito delicada, na verdade, sabe? Porque, veja só, no ano de 1971, o Chico é questionado para o Chico Xavier a respeito do futuro da humanidade. E ele fala assim, olha, se nos próximos 50 anos a humanidade não entrar numa terceira guerra mundial, tempos maravilhosos virão para a humanidade. Essa é a resposta do Chico Xavier. Porque a humanidade estaria já numa fase de evolução muito boa, que a gente tem visto isso mesmo. O que nós sabemos, o que os espíritas acreditam, e que é porque é a informação da ciência. Em 5 bilhões de anos, o Sol se transforma numa supernova, e aí acaba a possibilidade de vida em todos os planetas do Sistema Solar. Mas isso é um fenômeno natural. Todos os sóis de todo o universo, num determinado momento, eles morrem, né? 5 bilhões de anos é um bom tempo, né? Dá para a gente esperar, né? Não sei qual vai ser o nosso estágio evolutivo em 5 bilhões de anos. Um modelo em que o universo começa muito denso, muito quente, e vai esfriando ao longo do tempo, onde ele expande, é um bom modelo para o nosso universo. Se nós extrapolarmos esse modelo para o passado, ele chega num ponto de uma singularidade. O que é singularidade? Seria o momento em que a ferramenta matemática que nós usamos para descrever a geometria, que é a métrica, ela se torna inválida. O efeito digamos, da expansão do universo sobre a luz é algo que é absolutamente bem compreendido. Se há uma coisa que a gente sabe medir bem, é isso. Isso vem de um fato muito interessante, porque o que acontece é que uma estrela ela é constituída basicamente de elementos químicos simples. E esses elementos químicos, eles têm certos níveis de energia quantizados, que vêm da mecânica quântica, ou seja, vem da teoria que descreve o menor que nós temos, né? Então, de fato, o universo está em expansão. Se ele está em expansão, o que acontece com a matéria do universo? A matéria como um todo, ela se afasta. E se ela se afasta, diminui pressão, diminui colisão, diminui contato, né? E se você tem um Sol, que é uma estrela, que está tendo uma luta contínua entre a pressão em que a gravitação puxa toda a matéria para o centro e a força em que as várias colisões, explosões e fusões nucleares acontecem lá dentro, né? Então esse combate contínuo mantém o Sol existindo. Só que o Sol emite uma quantidade incontável de energia por segundo, graças a essa energia perdida que nós estamos vivos aqui, porque a gente recebe parte dela, né? Então, naturalmente, uma estrela vai ter um fim. Seja uma explosão, seja uma gigante vermelha, seja o que for, ela vai acabar, né? E vai esfriar, assim como o planeta Terra vai esfriar. Então, a gente vai ter aquilo que chama de morte térmica, né? O universo todo esfria, as coisas todas vão aos poucos se dissipando,
né? Talvez algumas estruturas formadas nunca vão se dissipar, talvez um planeta frio como o planeta Terra não tem por que quebrar em um pedaço menor, ele vai sempre estar aqui. E o universo terminaria assim. Acontece que a força principal que atua sobre os corpos do ponto de vista da escala cosmológica é a força gravitacional. E a tendência da força gravitacional é a atração. Então, se não houver energia escura, ou dependendo da evolução possível que a energia escura pode ter, o universo uma hora vai parar de expandir e começar a contrair de novo. Né? Então, se você quiser especular sobre o que vai acontecer no futuro do universo, tudo depende do que é energia escura. 1, se ela existe. 2, se ela existe, quanto que ela é. Se ela é constante, se ela é uma mera constante cosmológica. E isso vai dizer pra gente o que vai acontecer. Se a atual composição do universo é tal que respeita a atratividade da gravitação, pelo menos em escalas longas de tempo, então, eventualmente, o universo vai parar de expandir e voltar a contrair. E aí ele vai se tornar a ficar quente, porque toda a matéria que agora é fria e separada começa a colidir e se unir. Essas colisões todas vão formar novas estruturas, você vai ter um fim do universo agora também, indo para se aproximando de uma singularidade, que aí o que vai decidir o futuro dele é a teoria da gravitação quântica, que ainda nós não sabemos. Então, até aí, você consegue fazer ainda, digamos, ciência. Alguns modelos cíclicos também, mas quanto mais você se afasta do ponto de observação, digamos assim, mais especulativa a coisa se torna e menos falseável, né? Você tem muito mais liberdade para incluir os seus preconceitos, e não no mau sentido, no bom sentido, os seus preconceitos teóricos e filosóficos. Plantar árvores não resolveria por si só o problema mais, porque teriam que ser bilhões de árvores. Nós, ambientalistas, entendemos que nós precisamos cessar as emissões de CO2. Na fábrica, na indústria, mas principalmente com a diminuição drástica do uso de tudo que seja fóssil, que seja derivado de petróleo. Quando você pensa países de primeiro mundo, eles já têm feito essa transição, como no caso da Alemanha. No entanto, você ainda tem países que sabem que vão liderar o mercado se nos próximos 50 anos eles detiverem o petróleo. Você veja a briga para pegar a Petrobras. A Petrobras foi destruída não porque ela é ruim, mas porque algumas pessoas estavam lá dentro. E você não destrói instituições por causa de pessoas. Você tira as pessoas e repensa a instituição. Então, com a emissão de fósseis que a gente tem hoje no uso de carros, eu não sei se nós salvaremos o planeta. Porque, além disso, você tem o ataque das mineradoras e, além disso, você tem a privatização da água. Nós temos chance? Nós temos se nós frearmos as emissões de CO2 na atmosfera. Nós teremos chance se nós repensarmos o uso da água como um bem comum e se nós frearmos as mineradoras. E também se nós dermos espaços para novas e boas ideias que repensem o planeta. O Chico Xavier nunca disse que o mundo acabaria. Então Deus não permitiria que o mundo acabasse, né? O ser humano, ele sabe que ele tem que passar por um juízo, porque desde a origem da criação, todo ser humano ele tem em si, mesmo que ele não seja cristão, ele tem em si que há de prestar contas a uma divindade. Todos pregam que vai haver um tempo de juízo e cada um crê na sua divindade. Talvez essa pandemia que se assola agora o mundo, ela veio para fazer com que a humanidade refletisse mais. Em vez de ser materialista, fosse mais humana, fraterna, não é? Mais justa. Então, as religiões estão entendendo isso, que a gente está chegando num momento no qual a gente vai ter que prestar contas a Deus. As respostas que a ciência dá não são aquelas que as pessoas estão esperando da ciência. É importantíssimo que as pessoas entendam o que é a ciência, o que ela é capaz de falar, né? E o que é razoável esperar dela. Né? Justamente para você não cair no conto, né, do vigário sobre
possível futuro do universo, né? Saber que as coisas são difíceis, elas tomam tempo. Mas é esse tipo de reflexão que pode salvar a gente de uma parada pior lá na frente. O detalhe, o cuidado com o micro, como se tivesse, até porque tem, um grande espírito do tempo olhando cada fósforo que queima a mata.